Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui diante de um dos maiores duelos da história do xadrez mundial, Karpov contra Kasparov, o KXK, né? E aqui temos dois gênios, dois gigantes, 1984, final de 1984, começo de 1985, o duelo valendo o título de campeão mundial, o então campeão mundial Karpov tentando defender o seu título. A gente teve um match que durou 5 meses, muitos empates e 10 quilos a menos aí pro Karpov. E o Kasparov não, mais jovem, mostrou realmente muita força física além de tudo. E apesar de tudo, como o match se estendeu muito, acabaram se encerrando lá o match com vitória do Karpov. Estava 5-3, tá bom? Seria o melhor de 6, eu falei melhor de 10 no vídeo anterior, só corrigindo, muitos inscritos me avisaram, muito obrigado, era melhor de 6, tá bom? E aí houve muita controvérsia, né? Porque o presidente da FIDE decidiu, né, unilateralmente finalizar e encerrar o match e dar a vitória para o Karpov, quando o Kasparov estava vindo numa inércia muito boa, né? Fisicamente muito forte, psicologicamente muito forte, e o Karpov já estava mostrando sinais ali, inclusive físicos, né? Perdendo 10 quilos, de que a coisa estava complicando pro lado dele. Então, talvez um protecionismo, não se sabe, existe uma controvérsia. A insatisfação com a FIDE pelo Karpov já começa no ano aí de 1985, tá? E aí, então, o Karpov foi declarado campeão mundial e um rematch, né? Uma revanche aí foi marcada para setembro do mesmo ano, que é o que a gente vai ver agora. A vingança não, né? A revanche aqui, né? Valendo pelo título mundial, né? Karpov e Kasparov mais uma vez. A gente tá começando aqui pela rodada 16, deixa eu falar um pouquinho do formato desse match. A FIDE mudou, tá? Não é mais o primeiro a chegar em 6 vitórias, aqui é a melhor de 24 partidas. Se terminar o match empatado, o então campeão mundial Karpov mantém o seu título, tá? Então o Kasparov tem que vencer. Esse match, assim, houve um preparo realmente muito forte dos dois lados, tá? O Kasparov, o Karpov, então, para melhorar sua condição física, fez um treino intensivo de natação e tênis, tá? Ele realmente se fortaleceu aí na parte física, o que é muito importante no xadrez. Cada um dos dois construiu as suas equipes, né? Fez um preparo ali surreal dos dois lados. A gente tem dois dos maiores gigantes aí da história do xadrez no tabuleiro, né? E agora então a gente tá aqui olhando a partida número 16 desse match. Por que essa partida é tão importante? Primeiro que foi considerada a partida mais bonita do match, tá? Essa partida é realmente incrível e além disso, aqui é um ponto importante porque até então aqui o match tá empatado, 2 vitórias para cada um, tá bom? E o resto das demais partidas foram empates. Vale dizer que o Botvinnik dizia que se o Kasparov conseguisse se manter ali, né, com uma pontuação equilibrada no match contra o Karpov até 12, 13 rodadas, a tendência seria do Kasparov vencer o match. Vamos ver se essa profecia do Botvinnik acontece ou não. A gente ainda vai ter mais partidas desse Mundial. Eu resolvi não fazer só uma partida desse match de 1985, porque a última partida também é bem interessante. Inclusive ali com tudo pode acontecer na última partida do match. Muita adrenalina rolando, né? Muitas coisas acontecendo. Então, para esse match aqui de 85, a gente vai ter 2 partidas, tá? Essa de hoje e mais uma. E vamos dar uma olhada então nessa partida incrível aqui. O Karpov abre com peão do rei E4. Temos aqui C5 pelo Kasparov. Cavalo em F3, E6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo C6. E aqui o Karpov vai para essa ideia aqui com o cavalo B5, né? Ameaçando aqui a entrada com o cavalo D6 e cheque, né? Por exemplo, aqui A6, né? Cavalo D6, cheque aqui, bispo toma, dama toma aqui em D6 e as brancas têm um bom jogo aí, né? Se jogar dama E7 dá para jogar aqui com dama G3, enfim, as brancas ficam com a iniciativa. Então o cavalo B5 e agora o Kasparov então continua com D6, não permitindo o cavalo entrando em D6. E agora, por que o Karpov, que ele vai jogar agora aqui? Ele jogou com essa estrutura de peões aqui com C4 e E4 contra o siciliano, uma estrutura Maroczy, que a gente fala, estrutura Maroczy.
evitando, né, segurando casas importantes aqui como D5 e B5 também, né, que pode acontecer depois de A6 e B5. Muito legal. Cavalo em F6 aqui pelo Kasparov, cavalo de 1 em C3 protegendo o peão de E4, A6 atacando o cavalo volta aqui para A3, e agora, gente, o Kasparov, agora é o lance do Kasparov, tá? Porque vários lances são bons aqui, você pode continuar fazendo o seu desenvolvimento com bispo E7 para dar roque, você pode jogar um lance como B6 para desenvolver o bispo de casas claras, se você é um jogador um pouco mais agressivo, você vai para um lance como dama em A5, batendo aqui em E4, mas se você é um jogador boxeador como o Kasparov, você vai para o lance D5, sacrificando um peão. Né? Esse é o Kasparov, de cara aqui no lance 8, ele já sacrifica um peão, D5, e depois de C toma em D5, E toma em D5, E toma em D5, o cavalo de C6 está atacado, e cavalo aqui em B4 então. Esse cavalo fazendo pressão no peão aqui de D5, são 3 ataques e apenas 2 defesas. O Karpov não vai ficar se defendendo aí, se segurando em vantagem material, ele precisa dar roque, ele vai com bispo E2, simplesmente. E aqui o Kasparov também não está interessado em recuperar o peão perdido, o peão gambitado, e vai com bispo C5, né? Precisa dar roque, está desenvolvendo peças. Roque aqui pelo Karpov, roque pelo Kasparov, ambos desenvolvendo aí. E agora bispo F3. O Karpov, agora sim, com o rei protegido, tenta segurar a vantagem aí material de um peão. O seu peão isolado aqui na coluna D. São 3 agora defesas, portanto, contra 3 ataques, as pretas não podem capturar. Vez do Kasparov, e ele continua aqui com um fortíssimo lance bispo em F5, colocando esse bispo numa excelente diagonal, desenvolvendo a sua última peça menor. Bispo G5 aqui pelo Karpov, torre E8 pelo Kasparov, desenvolveu já as peças menores, agora vai desenvolver torre. Dama D2 aqui pelo Karpov, conectando as torres. B5 pelo Kasparov, mais um lance muito agressivo com ideias de B4 no futuro, depois que o cavalo sair daqui. Torre aqui de ainda E1, e agora um lance bombástico aqui do Kasparov. Cavalo aqui em D3, e como esse cavalo incomoda, como é forte esse lance. Ele não está ameaçando muitas coisas aqui agora, né? Afinal de contas o peão de B2 está defendido e tal. A grande ameaça agora, claro, é o lance B4, né? Dando um garfo aqui nesses cavalos, né? Mas fala sério, como esse cavalo intimida, né? Um cavalo aqui na cesta horizontal protegido pelo bispo. É muito forte a posição do Kasparov. E a grande ameaça agora é o garfo, como eu falei. Então aqui o Karpov tem que tirar um desses cavalos rapidamente. Ele continua com o cavalo de A em B1. E depois de H6, atacando o bispo, fazendo o bispo recuar. Bispo H4 e agora B4, fazendo o cavalo sair daí de C3. Cavalo em A4 e bispo D6. A gente tem uma posição maravilhosa aqui no tabuleiro. Nas palavras do Kasparov, uma posição para a qual eu tinha me preparado na minha análise preparatória. Então, ou seja, aqui ainda está dentro dos estudos do Kasparov, lance 19, acredite se quiser, pessoal. O Kasparov havia estudado e se preparado para essa posição. E ele fala mais. O preto alcançou aqui uma vantagem óbvia. O branco espalhou suas peças menores em ambos os flancos. Olha só as peças realmente espalhadas, né? Não tem uma coordenação entre elas. E são incapazes de se coordenarem. A colocação dos cavalos sendo particularmente deprimente na análise, nas palavras aí do Kasparov. Realmente, né? Um cavalo em B1 e um cavalo em A4. Olha o que o Kasparov conseguiu fazer em 19 lances contra o Karpov. E o preto ainda tem a maravilhosa dupla de bispo em F5 e cavalo D3. O Kasparov continua na sua análise, que paralisa completamente todas as 3 peças mais fortes das brancas. Ou seja, a torre não pode jogar, essa torre não pode jogar em nenhuma casa, e a dama não tem para onde jogar, né? Não pode ir para nenhuma coluna. Teria somente aqui a casa C2, né? Mas também não faria muita coisa, né? Então restringiu completamente as 3 peças maiores. As peças menores são cacos de peças menores espalhadas aí pelo tabuleiro. Uma posição incrível aqui no lance 19, que é parte ainda de estudos do Kasparov. A partida segue com bispo G3. Aqui o Karpov tem que tentar trocar peça, dar uma aliviada na pressão. Torre C8, B3. Aqui B3, quem sabe dá tempo do Karpov jogar aqui com cavalo B2, tentar trocar, né, esse cavalo fortíssimo aí de D3. G5 foi jogado aqui pelo Kasparov. E depois de bispo toma D6, dama toma D6, você fala o seguinte: agora o Karpov vai jogar cavalo B2 e tá tudo certo. Não pode, tá? Não pode jogar esse lance cavalo B2, porque aqui depois de cavalo toma B2 e dama toma B2,
teria G4, tá? Essa foi a ideia do Kasparov ter jogado G5, né? Ele teria continuação aqui com G4, e aí a posição fica muito forte realmente, né? Aqui não dá para você jogar aqui um lance como bispo E2, simplesmente torre C2 aqui protegido pelo bispo, né? E aí ganhando a partida imediatamente. Então olha que posição, né? Depois de dama toma em D6 aqui, o Karpov não pode soltar suas peças, não pode jogar cavalo B2, por isso que ele joga G3, dando então pelo menos uma casa de fuga aqui para o bispo, se for necessário, agora sim querendo jogar cavalo B2. E o Kasparov continua de forma veloz, com toda a iniciativa, com o lance cavalo aqui em D7, melhorando aí a posição do cavalo. E aqui o lance jogado pelo Karpov foi bispo G2, guardando aí o seu bispo. Talvez tivesse sido a oportunidade de jogar um lance como cavalo B2, de qualquer forma o Kasparov ia poder jogar o cavalo G7 em E5 e continuar com um cavalo plantado na cesta, né? Mas depois de bispo G2, o lance jogado aqui pelo Kasparov foi dama em F6, acabando completamente com a ilusão de jogar o lance cavalo B2. Agora essa casa não está mais disponível. A partida segue com A3, A5, A toma B4, A toma B4 e agora dama em A2. Olha que triste lance aqui do Karpov, né? Os cavalos em B1, cavalo em A4 e a dama aqui em A2, né? A partida continua com bispo G6, aqui o Kasparov já está com domínio da posição, ele vai jogando calmamente. D6 aqui pelo Karpov e dá para entender, esse lance tem uma ideia interessante por trás, né? Ele quer jogar o lance aqui, o Karpov ele quer jogar o lance cavalo D2 para poder desenvolver as suas peças, mas ele não pode jogar isso por conta de torre aqui em E2, né? Ficaria uma posição muito forte aqui para as pretas. Então, D6 foi jogado aqui pelo Karpov, na expectativa de que se capturar a dama toma D6, agora sim ele vai poder jogar o cavalo em D2. Porque se jogar um lance, o Kasparov jogasse um lance como torre E2, teria bispo F3 e aqui o Karpov teria algum tipo de contrajogo, tá bom? Colocando aqui a torre estaria na mesma coluna da dama, a torre está atacada, o Karpov poderia pensar em voltar aí para a partida, né? Mas depois de D6, o Kasparov não foi então para a dama toma D6 e continua com G4, tirando então qualquer possibilidade do bispo F3 no futuro, né? Olha como o Kasparov vai longe nas análises, né? Ele cerca o que o Karpov queria fazer daqui a 5 lances, ele não deixa agora. A partida segue com dama D2, rei G7, adicionando uma proteção aqui ao peão de H6, F3, tentando abrir um pouco a posição, dama toma D6. Agora sim o Kasparov estava seguro para capturar esse peão. Depois de F toma G4, dama D4 cheque, rei H1 e cavalo F6. Esse lance é muito forte, trazendo a sua última peça menor aí para a ala do rei, trazendo ela para o ataque. A partida segue com torre F4, atacando a dama. Não dá para capturar aqui com o cavalo, senão está caindo a dama. O cavalo está cravado, a dama está atacada. E aqui o Kasparov faz mais um lance brilhante aqui, mais um lance genial. Que é o lance aqui, cavalo em E4, permitindo... Aqui ele está tapando o bispo, olha só, aqui ele está tapando o próprio bispo, então não está mais defendendo aqui em D3. Esse cavalo só tem uma defesa, que é a dama, tem 2 ataques. Aqui o Karpov pode capturar esse cavalo e é exatamente o que o Karpov faz. Dama toma aqui em D3 ganhando uma peça, mas agora depois de cavalo em F2 cheque, dando um cheque e atacando aqui a dama também em D3 e também abrindo um ataque descoberto do bispo aí sobre a dama. Torre toma em F2 e agora bispo toma aqui em D3, né? E agora torre de F em D2. Você fala o seguinte, olha, não dá mais para salvar esse bispo, né? Porque ele tá cravado, tá com 2 ataques. E aí tudo bem pro Karpov, né? Porque agora o lance jogado foi dama em E3 e agora o Karpov joga torre toma aqui em D3 e o Karpov tem 3 peças menores aqui por uma dama, que em geral é o suficiente, e se não até melhor, né? Tem que coordenar um pouco essas peças aqui, porque os cavalos estão mal colocados, mas em geral 3 peças menores equivalem aí por uma dama ou podem ser até melhores, né? Com o rei exposto e tudo mais. Então a dama tá atacada, você fala, essa posição tá beleza, o Karpov tá bem aqui, né? Eu vou voltar só porque pode ter gente que perguntou aqui, depois de torre toma aqui, por que depois do cavalo cheque, por que não, a torre capturou aqui em F2, né? Pode ter gente que tá se perguntando por que não joga simplesmente rei G1, já que a dama tá atacada, né? É que aqui teria cavalo em H3, é um cheque duplo, tá? Cheque, depois de rei H1, dama toma em D3, torre toma D3, torre E1 cheque, e aí depois de bispo F1, cavalo toma em F4, G toma em F4, bispo toma em D3, e aí vitória
não tenha dúvidas de que essa posição aqui é uma vitória, seria vitória para o Kasparov, tá? Por isso que depois de cavalo em F2, o Karpov foi para essa ideia de capturar o cavalo, entregando a dama, para depois ficar com 3 peças menores pela dama. E essa posição, então, essa posição que eu falei, o Karpov ele tá bem aqui, né? Com 3 peças menores por uma dama, a dama tá atacada, né? Essa dama vai ter que perder um tempo saindo e o Karpov volta pro jogo, certo? Não sei, se você quiser pausar aí o vídeo e encontrar um lance muito bom aqui, feito pelo Kasparov, um lance muito bonito realmente, e que a gente vê que o Kasparov não deixa passar, né? Quando ele tá com a iniciativa, quando ele tá com o ataque, ele não deixa o macarrão esfriar, né? Ele continua aí com tudo, vai atacando e não dá tempo do Karpov voltar para a partida. Espero que você tenha encontrado aqui o lance jogado pelo Kasparov. Se você encontrou aqui o lance dama E1, tá? Não foi o lance jogado, parabéns, tá? Seria já um bom lance, né? Com ideias aqui de devolver aí a dama, mas depois de cheque, né? O rei não tem para onde ir, teria que cobrir com o bispo. E cairia o cavalo na sequência, né? Bispo F1, torre toma cheque, rei G2, torre toma B1. Seria uma posição ligeiramente melhor aí para as negras, mas não é um final fácil, tá? Não tá tão claro se as pretas, apesar do material a mais aqui, conseguem reverter esse final numa vitória, tá? Não é tão claro assim essa posição. Mas é um bom lance, tá? Se você viu isso, parabéns, você já viu uma continuação legal. Mas depois de torre toma aqui em D3, o Kasparov não vai para o lance dama E1, ele vai para um lance mais forte, mais preciso, o lance mais forte da posição e mais bonito, na minha opinião, que é o lance torre C1. E aqui é muito difícil você reagir a essa posição, né? Se você capturar a dama, por exemplo, não foi o lance jogado, aí cai tudo, ó. Depois aqui de torre toma D1 cheque, a bispo tem que cobrir em F1, e aí primeiro torre toma aqui em E3, ó. E depois de rei G2, torre toma aqui em B3, não precisaria nem capturar aqui o cavalo, poderia, tá? Pode capturar aqui em B3, o cavalo não tem mesmo para onde fugir, ó, o peão não deixa, né, a torre não deixa. Não precisa ter pressa aqui. Bispo E2, torre de D toma B1, seria um final vencedor aí para as negras, tá? Então fantástico, né? Por isso aqui, que depois de torre C1, que foi o lance do Kasparov, o Karpov não capturou a dama e simplesmente defendeu aqui ambas as torres com o cavalo aqui em B2. A dama agora do Kasparov está atacada, ele continua aqui com dama em F2, deixando aqui a torre, olha que lance bonito, deixando aqui a torre em C1, e aqui a partida continua com o cavalo D2. Rafael, por que não capturou aqui em C1? Vamos lá, gente, vamos entender essa partida, né? Se jogasse torre toma em C1, aqui torre E1 cheque, e depois de torre toma E1, dama toma E1, bispo F1 forçado, dama toma em F1 seria checkmate, tá bom? Legal, né? Por isso que dama F2 é um lance muito forte aqui pelo Kasparov, dando apoio para a casa de E1. A partida seguiu com cavalo D2, e depois então de torre toma em D1 cheque, cavalo toma em D1, torre E1, o Karpov abandonou a partida. Já era uma pancadaria aqui, né? Um jab de direita, pelo amor de Deus, aqui é muito golpe aqui do Kasparov boxeador, né? Torre E1 cheque, e aqui não tem mais o que fazer. Seria sequência de checkmate forçado aqui, depois de bispo F1, torre toma, cavalo toma, dama toma, seria checkmate, né? Então, realmente um massacre aqui, né? Uma violência muito forte aqui do Kasparov. Lá na posição 19 ele já sabia que estava com a partida ganha, mas teve que fazer os melhores lances, né? Mas essa posição realmente é maravilhosa. Vamos ver aqui, passar mais uma vez aqui um pouco mais rápida, só pra gente ver aqui a sequência, ó. A precisão dos lances aí do Kasparov, a tranquilidade, bispo G6, ó. Não foi pra cima de peão, melhorou com G4, tirou a casa de F3 do bispo. Rei G7 defendendo H6, ó. Não dando nenhuma possibilidade de contra-ataque. Cavalo F6 seguido de cavalo E4, maravilhosa sequência, cavalo F2. Veja com que velocidade esse cavalo saiu de D7 e tá em F2. Torre toma, bispo toma. E aí depois 3 peças por uma dama atacada, joga a torre aqui em C1, né? Ah, será que o Kasparov viu tudo isso lá atrás? Pode ter certeza que sim. E depois de cavalo B2, dama F2. Olha só que sequência bonita, né? Com torre 1. E aí não deu pro Karpov. Essa partida é muito importante. A partir desse momento, o Kasparov foi entrevistado depois dessa partida e ele falou que nesse momento, aonde agora ele tá na frente no match, nesse momento ele sentiu que ele poderia ser campeão, mais do que isso, ele precisava ser campeão. É uma convicção que tomou conta do Kasparov, ele se sentia com muita energia, com muita força, com muita estamina,
realmente ele comenta, são palavras dele, a forma que ele se sentia depois dessa partida. Como que você vai segurar um jogador tão agressivo se sentindo dessa forma, né? Muito difícil. A gente vai ver se o Karpov vai conseguir segurar esse leão aí ou não. Por que o Karpov fica tão ruim? Você pode estar se perguntando. E aqui tem um fato que é tragicômico. Aqui no lance número 12, depois que o Kasparov jogou o lance bispo C5, o lance aqui que deveria ter sido jogado pelo Karpov deveria ter sido o lance bispo E3, tá bom? Aqui o Karpov deu roque e seguiu do jeito que foi a partida, mas aqui o lance bispo E3 permitiria um jogo um pouco melhor para as brancas, tá? Depois de bispo toma em E3, o ponto é que o cavalo de B4 está caindo, dama em A4 cheque, bispo D7, dama toma em B4, aí o bispo estaria atacado, e o peão de B7 também, a melhor coisa aqui seria jogar dama B6, né? Atacando aqui a dama. E aí depois de dama toma B6, bispo toma B6, cavalo C4, a gente vê que já não tem mais cavalo no canto, cavalo C4 vem com o tempo sobre o bispo, ataca a casa D6, é outra história, né? É outra história. Por que o Karpov não jogou o bispo E3, Rafael? Porque nas análises, na preparação caseira deles, caseira não, né? Na preparação do time, da equipe do Karpov, o Efim Geller, que era um dos analistas do Karpov, esqueceu de mencionar, ele encontrou o bispo E3 nas análises e esqueceu de avisar o Karpov. Então, infelizmente, o Karpov deu roque aqui e o Geller descobriu isso, descobriu que o lance aqui deveria ser bispo E3, esqueceu simplesmente de contar para o Karpov. E aí a partida seguiu do jeito que foi. Em mais alguns poucos lances, o Kasparov já tinha domínio total da partida. A partir da posição do lance 16 aqui, a gente já vê, né? Um cavalo totalmente intimidador aqui em D3, né? Então, um match realmente muito forte, um duelo realmente um dos maiores duelos da história aí do xadrez, realmente. E a gente segue com mais uma partida, com a última partida, tá? Daqui pra frente o match fica bem equilibrado, tem algumas reviravoltas, o Kasparov fica melhor, daí o Karpov empata e tal. E a gente vai ver na última partida, então, onde tudo pode acontecer. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!